Olá pessoal do sétimo ano, eu sou a professora Joelma e na aula de Geografia de hoje vamos estudar a hidrografia do Brasil. Todos nós já sabemos que a maior parte da água na Terra é formada por água salgada e que apenas 2,5% do total de toda a água é formado por água doce. Desses 2,5%, a sua maior parte, mais de 70% de toda a água, ela está congelada, tanto nos glaciais quanto nos permanent frosts. 30% dessa água vai estar nos subterrâneos, nem sempre com acesso fácil, e apenas 0,4% de toda a água do mundo ela vai se encontrar na superfície e na atmosfera do nosso planeta. A água, tão essencial para a manutenção da vida no nosso planeta, não é distribuída na superfície do globo de forma igual. O continente com a maior disposição de água doce do mundo é o continente americano, com 46% de toda a água doce do nosso planeta. Desses 46%, 12% dessa água pertencem ao Brasil, sendo por isso considerado um dos países com a maior riqueza hídrica do mundo. Se formos observar o uso da água no Brasil, vamos verificar que aquele que mais consome água doce hoje é a irrigação na agricultura. A indústria consome 7% da água disponível, a criação de animais 11% e o consumo humano, tanto nos campos quanto nas cidades, apenas 13%. A importância da água dos rios, além de ser um recurso natural básico para a existência da vida no nosso planeta, as águas dos rios são um dos principais agentes modeladores do relevo terrestre. Ela, além de servir para o abastecimento de água ao homem, produz também a hidroeletricidade, serve para a navegação, para a pesca, para o transporte de pessoas e mercadorias, entre outros. Vamos relembrar algumas partes dos rios e alguns conceitos relacionados à hidrografia. A nascente é o local onde a água subterrânea atinge a superfície, dando origem a um curso de água. É o ponto onde a água aflora e é também chamado de olho d'água, mina, fonte, bica ou manancial. O curso ou leito do rio é o espaço ocupado por suas águas, é o caminho que o rio percorre. Já a sua margem é o local onde a água se encontra com a terra. Entre os conceitos relacionados à hidrografia, vamos ter o montante, que é o sentido contrário ao que corre o fluxo do rio, ou seja, em direção à nascente. Já o jussante é o sentido da correnteza, em que o curso da água faz desde a nascente até sua foz. Confluência nada mais é do que quando dois rios se juntam. Tal vergue faz parte mais funda do leito do rio. E o foz é onde o rio deságua, que pode ter duas formas: a foz de estuário, a foz de delta ou a foz mista. Na imagem, nós podemos observar algumas outras partes do rio e também alguns outros conceitos. Vamos ver, por exemplo, aqui em cima, a nascente, que é onde a água aflora, o caminho que ele percorre no seu leito, as curvas que os rios dão, que é chamadas de meandro, as cachoeiras, que são as quedas de água, tá? A confluência, que é o encontro de um rio com o outro, e a foz, que nesse caso, ela é de um estuário, não está formando um delta. Aqui nós podemos observar a diferença entre uma foz de estuário e uma foz em delta. Na foz de estuário, o rio cai diretamente no oceano ou no lago, onde ele tem o seu final. Já na foz de delta, a água se divide por bancos de areia que aparecem aqui. Sobre a hidrografia, você não pode deixar de saber
que divisores de água são elementos geográficos, na verdade, o relevo, que vai dividir duas ou mais bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica é um conjunto formado pela área drenada por um rio principal e os seus afluentes. O regime do rio, ele equivale às variações verificadas entre as cheias e vazantes. Diversos elementos influem sobre a variação: clima, relevo, natureza do solo. Então, ele pode ser perene ou ele pode secar nos tempos de seca. Quanto à drenagem, ela pode ser exorreica, quando esse rio ele corre para fora, vai cair em um oceano, como no caso do Brasil, os rios vão para o Atlântico. Ou essa drenagem pode ser endorreica, quando o rio ele corre para o interior e deságua em lagos, açudes, as foz. É onde o rio desemboca, é o final do rio, e ela pode ser feita entre o tipo delta e o tipo estuário. Para entendermos melhor divisor de água e bacia hidrográfica, basta observar a figura a seguir. Observem bem, divisor de água vem a ser a parte mais alta do relevo, e todas as águas que caem aqui ou vão escorrer para um lado ou para o outro. Por isso, ela divide as águas. E bacia hidrográfica nada mais é que o conjunto formado pelo rio principal e os seus afluentes de uma área. Então, todos os rios que correm em direção a esse rio principal fazem parte da bacia hidrográfica do rio A, enquanto que todos os rios e seus afluentes que correm para o rio principal dessa área, formam a bacia hidrográfica do rio B. Então, nós podemos perceber que a bacia hidrográfica é formada por rio, lagos, lençóis aquíferos, que sofrem a influência de uma mesma vertente, de uma mesma rede de relevo, esse conjunto de escoamento superficial que está sobre a terra. No Brasil, a maior parte dos nossos rios são volumosos, que estão cheios no verão, que possuem uma drenagem exorreica, ou seja, que corre em direção ao Atlântico. A maioria dos nossos rios são rios de planalto, porque o nosso maior tipo de relevo é o planalto, e em sua maior parte temos a foz em estuário, ou seja, sem a formação do delta. Outras características da nossa hidrografia é que nossa rede hidrográfica ela é muito rica em rios, mas é pobre em lagos. O regime de alimentação dos nossos rios é basicamente feito pelas chuvas. Grande parte dos nossos rios são rios perenes, ou seja, nunca secam. E a hidrografia é bastante utilizada como fonte de energia, pois temos o predomínio de rios de planalto, o que ocasiona rios com grandes corredeiras. O Brasil apresenta grande quantidade de rios reunidos em conjuntos conhecidos como bacias hidrográficas. As principais bacias hidrográficas do Brasil é a Amazônica, a do Tocantins-Araguaia, a do São Francisco, a bacia hidrográfica Pratina, que é formada pelas bacias do Paraguai, Paraná e Uruguai, e as bacias secundárias, que são a bacia Norte e Nordeste, a bacia do Leste e a bacia Sul-Sudeste. Aqui temos as principais bacias hidrográficas brasileiras e a sua localização. A bacia amazônica, ela é a maior bacia hidrográfica do mundo e um dos maiores potenciais hídricos do planeta. Está localizada no Brasil e em mais 7 países da América do Sul, sendo a Bolívia, a Colômbia, a Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname, Venezuela. Um dos principais rios dessa bacia é o rio Amazônica. Ele nasce no Peru e recebe a denominação de Apurimac. Quando ele chega nas terras brasileiras, ele recebe o nome de Solimões. E quando a água do Solimão se encontra com o Rio Negro, é que ele passa a se chamar Amazonas. Mais de 23 mil quilômetros desse rio serve para navegação. Porém, existem inúmeros problemas
e desastres ambientais que acontecem em suas águas. Nas imagens abaixo, podemos observar a grandiosidade da bacia amazônica no nosso país. Bacia do Paraná tem como principal rio o Rio Paraná e entre os seus afluentes estão o Rio Tietê, o Rio Grande e o Rio Iguaçu. Nesta bacia, que está localizada no sudeste brasileiro, há uma grande concentração populacional, além de ter o maior potencial hidrelétrico instalado aqui no Brasil. As suas águas também são utilizadas para a irrigação agrícola e a navegação ocorre em alguns trechos, como no caso do Rio Tietê. O Rio Paraná é o segundo em extensão da América e apresenta um grande aproveitamento hidrelétrico aqui no Brasil, abrigando a usina de Itaipu, entre outras. Além disso, a sua navegabilidade vem sendo aumentada com a construção da hidrovia Tietê-Paraná, que vai ser uma fonte de integração entre os países participantes do Mercosul. Bacia do Rio São Francisco tem como principal rio o Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e percorre 2.700 quilômetros de extensão. Tem a sua foz em estuário, no Atlântico, entre os estados de Alagoas e Sergipe. É a segunda maior bacia totalmente brasileira. Serve para irrigação, transporte, alimentação e produção de energia. Apresenta afluentes intermitentes, isto quer dizer, rios que secam durante a estiagem. O rio principal, o Rio São Francisco, ele é perene e percorre o sertão semiárido nordestino. O Rio São Francisco possui 1.370 quilômetros navegáveis, que fica entre Pirapora, Minas Gerais, e Petrolina, Pernambuco. Porém, esse rio vem enfrentando graves problemas com o assoreamento. Além disso, há uma grande produção de energia hidrelétrica nas usinas de Três Marias, Sobradinho, Paulo Afonso, Itaparica e Xingó. Ele é chamado também de Nilo brasileiro, fazendo uma comparação exagerada com o rio Nilo africano, de Rio dos Currais, em virtude do transporte e da criação de gado nas margens desde o período colonial, e também é chamado de Rio da Unidade Nacional, em função de unir a região sudeste ao nordeste do Brasil. A questão da transposição. A ideia da transposição do Rio São Francisco, ela não é de hoje. Ela vem sendo proposta desde o governo de D. Pedro II. Essa transposição trata-se do bombeamento da água do rio em duas áreas de captação, com o objetivo de tornar perene alguns rios temporários e, assim, aumentar a oferta de água em alguns reservatórios para atender às áreas mais críticas do Nordeste. Há uma grande discussão entre o real benefício dessas obras. Algumas das críticas recebidas à transposição é que alguns deles acreditam que poços profundos e cisternas, que são reservatórios para a captação de água da chuva, são alternativas que são eficientes e mais baratas para combater a seca. Outros dizem que os impactos ambientais decorrentes dessa obra, como o desmatamento e o prejuízo à biodiversidade, seriam imensos. Há ainda o receio de que a transposição afete a vazão do rio nas regiões mais próximas à nascente e que o desvio das águas do Velho Chico possam prejudicar a geração de energia. Outros ainda dizem que essa transposição iria beneficiar aos ricos fazendeiros e não aos pobres que sofrem realmente com a seca. O aquífero Guarani é um dos maiores reservatórios de água subterrânea do mundo. Trata-se de um conjunto de rochas porosa por baixo do nível do terreno, onde as águas ficam retidas. Esse aquífero, ele é transfronteiriço, isso é, ocupa áreas do Brasil, do Paraguai, do Uruguai e da Argentina. Aqui no Brasil, o aquífero se estende pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O aquífero Alter do Chão, localizado nos territórios da Amazônia, Pará e Amapá, é uma das maiores reservas de água subterrânea do mundo. Atualmente, existem várias cidades da região norte, sobretudo no estado da Amazonas,
que se utilizam das reservas hídricas desse aquífero. A capital Manaus, por exemplo, possui 40% de seu abastecimento hídrico a partir das águas deles. No mapa abaixo, vemos a extensão do aquífero Alter do Chão.